Boa tarde a todos. Uma alegria muito grande ter você aqui novamente para a gente continuar o nosso estudo da Bíblia, na nossa classe bíblica Conhecer, no Espaço Novo Tempo aqui da Comunidade 21. Eu quero dar uma informação para os amigos que estão nos assistindo aí através da internet, né? A gente está gravando e está disponibilizando esse estudo também através do YouTube, e se você tiver alguma dúvida, você pode escrever aqui no chat, que a gente vai tentar responder na semana que vem, tá bom? E aos nossos amigos que estamos aqui, é uma felicidade muito grande poder receber você aqui novamente, e para a gente preparar o nosso espírito mais uma vez, para iniciar o estudo da Bíblia, o estudo da Palavra. Hoje nós temos muita coisa para aprender, muita coisa para ver, tanto na Bíblia quanto na história, então vamos começar desde já. Mas para a gente começar, como de praxe, quero convidar agora a Lidiane, que vai vir aqui cantar. Enquanto ela canta, enquanto ela louva a Deus, nós vamos preparar o nosso coração para o estudo da palavra dessa tarde. Boa tarde a todos. Toma o seu tempo e desfrute o seu jardim. Tudo que estás vendo são os meus presentes pra você. Separei com todo o meu amor. Veja quantas flores, elas existem para alegrar suas manhãs e perfumar o seu jardim. Mesmo de noite as estrelas deixarão bem claro o que eu sinto por você. Certo como um dia após o outro, certo é o meu amor. Separei um tempo pra ficarmos só nós dois. Sábado sagrado, lembra-te, eu sou o Criador. Todas as belezas vêm de minhas mãos. É inevitável se destruir em teu jardim. Ainda assim, o sábado será para sempre o nosso novo encontro. Um dia pra esquecer as tuas ilusões e descansar em minha segurança. Certo como um dia após o outro, o sábado virá. Prometo restaurar nosso jardim. Seja o sábado a prova de que eu nunca me esqueci
hoje podes descansar em mim. O sábado será para sempre o nosso novo encontro, um dia para esquecer as tuas ilusões e descansar em minha segurança. Lembra-te do meu amor, certo como um dia após o outro, certo é o meu amor. Amém. Obrigado, Lidiane. Quero convidar você, como está, juntos vamos orar. Querido Deus e maravilhoso Pai, nesse momento nós vamos abrir Tua Santa Palavra. Te pedimos que o Senhor nos ilumine, nos dê entendimento. É o que te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amigos, na semana passada nós estudamos um pouco sobre a lei de Deus. E no estudo da semana passada a gente percebeu que a lei de Deus é eterna, que ela não foi feita para um período ou para um momento específico da humanidade, mas sim Deus estava declarando ela para toda a humanidade ali no Sinai. Lá no Monte Sinai, depois que o povo, os descendentes de Abraão, saem do Egito, comandados por Moisés, Deus entrega ali a tábua dos 10 mandamentos, que é o que nós conhecemos na semana passada, que é a lei moral, a conduta, uma conduta moral. E a gente percebe que, na verdade, Deus não estava dando aquela lei naquele momento, mas sim Deus estava apenas relembrando para o povo, porque o povo tinha passado 400 anos escravo no Egito, tinha esquecido, e Deus estava relembrando ele. Mas, na verdade, a lei moral é a essência do caráter de Deus, e sempre esteve presente, mesmo antes da criação do planeta Terra. Todos os 10 mandamentos já existiam, e a gente percebe que os 10 mandamentos também já existiam na humanidade antes lá do Monte Sinai, antes de existir povo judeu, antes de existir os descendentes de Abraão. Então, um exemplo disso que a gente viu, que a gente percebe dentro dos 10 mandamentos, é o 4º mandamento, que fala sobre a observância do dia de sábado, que fala lá, lembra-te do dia de sábado e tal. E a gente percebe que esse mandamento, na verdade, por que está escrito lembra-te? Lembra é porque você esqueceu. Então, Deus estava ali relembrando algo que, na verdade, Ele tinha apresentado para a humanidade lá na semana da criação. Lá nos 7 dias da criação, Deus apresenta o sábado. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso. E nós também percebemos na semana passada que iriam haver algumas alterações desaprovadas da parte de Deus, mas iriam haver alterações na lei de Deus. E como foi que se deu isso? Em que momento aconteceu? Nós vamos analisar tudo isso. O pastor William já está chegando para comentar aí com a gente. E nós vamos correr aqui porque temos muitos textos bíblicos hoje para ler. E eu quero a ajuda de vocês hoje, viu? Hoje eu vou precisar que vocês leiam junto comigo aqui. Vamos nos dividir para a gente tentar entender o panorama do nosso estudo de hoje. Mas vamos avançar aqui. A gente percebe na Bíblia que o sábado é separado por Deus para que seja um dia de descanso para a humanidade. É um dia para que o ser humano possa se conectar com Deus e um dia que o ser humano possa se conectar com sua família. Nos 7 dias da semana, 6, o ser humano estaria ocupado nas suas atividades, no seu trabalho, mas um dia, não é que a pessoa só ia lembrar de Deus nesse dia, mas nesse dia seria diferente. Deus separou para que o ser humano tivesse um contato íntimo com Ele e também tivesse ali um momento de prazer com a sua família. Isso era a ideia do sábado. O que diz o 4º mandamento? Vamos lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 8 até o 11. Nós vamos ler os 10 mandamentos, mas apenas o trecho que fala do 4º mandamento. Livro de Êxodo, capítulo 20, verso 11. O segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo,
capítulo 20, versículo 8 até o verso 11. Vamos ler juntos aí, o pastor William estará lendo conosco. Diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, o teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem um forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Muito bem, aqui a gente vê o 4º mandamento, né, a questão do sábado, e Deus fala ali, lembra-te. Lembra por quê? Porque ele já tinha falado isso antes. Para ser mais exato, Deus já tinha falado isso 2000 anos antes de ser entregue a tábuas dos 10 mandamentos para Moisés. E isso está registrado lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, verso 1 até o 3. Livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 1 a 3, nós vamos responder a seguinte pergunta: quem estabeleceu o sábado, quando e por quê? Quem foi que estabeleceu o sábado? O sábado foi criado por um povo? Foi criado por um povo? Para que ele foi estabelecido? Qual é o seu propósito? Vamos responder essas perguntas agora. Gênesis capítulo 2, versículos de 1 até o 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então pronto, aqui está sendo apresentado o sábado para a humanidade, certo? E que texto é esse, pastor William? Que texto é esse aí? Em que contexto está escrito isso aí? Basicamente é o final da criação, né? O princípio. Se a gente for lá para o Gênesis 1, verso 1, já está a resposta. No princípio, então, antes de todas as coisas se formarem. E aqui vem por terra aquele pensamento de que o sábado foi para um povo, para os israelitas, para os judeus. Alguns dizem, né, só para quem é adventista. E aqui não havia povos, né? Existia um ser humano, existia uma família. E Deus, após ter terminado, é interessante que ele descansa. E esse descansar de Deus tem o mesmo significado de cessar. Então ele trabalhou após 6 dias de trabalho, ele cessou aquilo que ele estava fazendo e dedica então esse outro tempo, que era o 7º dia da criação, para que ele então descansasse. Provavelmente nós vamos ver esse contexto de o porquê descansou, mas Deus tinha um propósito, como um pai tem um filho, de ensinar, do exemplo ser passado, ser entendido, ser aprendido. Exatamente, a palavra sábado vem do hebraico Shabbat, que significa cessar, ou Shabbaton, descansar, essas coisas, né? Então, cessar, descansar. Então, Deus cessou as atividades, ele parou, ele descansou no 7º dia. Então, o que foi que ele fez no 7º dia? Não fez nada, ele descansou. Aqui nós estamos tendo um relato da criação. Vem o 1º dia, vem o 2º, vem o 3º, vem o 4º, vem o 5º, vem o 6º. E no 7º dia, quando está tudo terminado, Deus coloca aquele dia como um memorial. É um memorial da criação. E a gente falou sobre isso no 2º estudo da nossa série aqui, quando a gente falou sobre a criação. Era o intuito de Deus que a cada semana, uma vez por semana, os seres humanos relembrassem de como foi que eles vieram parar aqui. Como foi que tudo isso surgiu? Era um memorial da criação. Então, uma vez por semana, os seres humanos iriam celebrar e adorar o seu Criador. Quem tinha feito, quem tinha planejado cada detalhe desse mundo, né? Agora nós vamos lá para o livro de Marcos, capítulo 2, versículo 27 ao 28, e vamos ver se Jesus tem alguma coisa a ver com isso também. Livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 27 até o verso 28. Todos encontraram? Só falta, se alguém faltar para encontrar, pode levantar a mão aí que alguém vai até você
para ajudar a encontrar o texto, tá bom? Marcos capítulo 2, verso 27 até o verso 28. E diz: E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Interessante, Jesus, ele fala isso aí, e primeiro ele fala que o sábado foi feito por causa do homem, né? O que é que Jesus queria falar com isso aí, pastor William? Basicamente, o sábado foi entregue ao homem como um presente, e hoje esse presente ele é repassado a nós. E ao invés do pensamento de que o homem então foi criado e o sábado é só algo que não é necessário. Então o que Jesus estava basicamente dizendo, né, que eu e você recebemos o sábado. Deus já tinha o plano em mente de criar um dia, um memorial da criação, um lembrete da criação, e o homem então fez parte desse planejamento e recebe esse presente, né, recebe gratuitamente. E ao invés de que muitos de nós pensamos que o sábado é só um detalhe, é uma coisa a mais que não tem necessidade, não tem o porquê, isso é coisa do passado. E aí Jesus, dando a importância que esse dia merece, ele diz que o Filho do Homem, que era um dos nomes que Jesus tinha aqui na terra, né, o Filho do Homem, que era basicamente a mesma coisa que Jesus, o Filho do Homem também é Senhor do sábado. Quer dizer que ele está no centro, ele é o dono, é o proprietário do sábado. O criador, né? O criador do sábado. Ele se coloca como um dos integrantes aí da propriedade do sábado, que é oferecido a mim e é oferecido a você também. É interessante esse contexto porque muitas pessoas acusavam Jesus de transgredir o sábado. Como é que eles acusavam? Certa vez, alguns fariseus, e os fariseus eram os doutores da lei, né? Naquela época, então eles conheciam toda a Torá, todo o conjunto de lei que tinha no Antigo Testamento, lei cerimonial, lei moral, lei civil, lei de saúde, eles conheciam tudo e eles agregaram cerca de mais de 600 leis em cima disso daí. O que acontece é o seguinte, que eles viam Jesus, por exemplo, em um certo sábado, Jesus estava curando pessoas, e eles chegaram e falaram assim, mestre, porque Jesus era considerado como se fosse um rabino, né, um rabi, um professor, um doutor da lei também. Então chegava assim, mestre, rabi, como é que você pode se dizer um rabi? Como é que você pode se dizer um professor, um mestre da lei, e você está pecando, você está trabalhando no sábado? Ele falou, como assim eu estou trabalhando no sábado? É lícito fazer o bem aos sábados? É lícito ajudar o próximo no sábado? Quer dizer que se uma ovelha sua cair num poço, você não vai salvar porque é um sábado? Então, ele começa a indagar essas questões porque os judeus, para contextualizar a situação, era o seguinte, eles tinham se afastado, como povo de Israel, tinham se afastado de Deus de uma certa forma, que eles tinham se separado da aliança que Deus tinha feito com Abraão. Isso resultou eles novamente sendo levados em cativeiros para a Babilônia. Depois de 70 anos na Babilônia, quando Deus resgata eles, eles voltam para Jerusalém de novo, há uma tentativa, porque um dos problemas que eles fizeram, um dos problemas que fez com que a nação caísse em apostasia, em pecado, foi a adoração a ídolos de outras nações e a transgressão do sábado. Está muito claro no livro de Ezequiel, no livro de Jeremias e no livro de Daniel. Então, quando eles voltam, eles têm um cuidado para que eles não mais transgridam o sábado. E eles acabam criando leis que não são leis que Deus falou. Coisas que eles criaram na cabeça deles, por exemplo, se eu cuspisse no chão, no sábado era pecado, porque eu ia estar regando, né? Então isso seria pecado. Se eu andasse mais de 800 metros, no sábado eu estaria pecando, né? Coisas assim, tipo, coisas que Deus não falou. Então ele falou o seguinte, olha, eu não falei isso não está na Bíblia, isso são tradições que vocês mesmos criaram. O sábado ele foi feito por causa do homem, ou seja, o sábado é para ser um dia prazeroso, não um fardo para você. E outra coisa, além do mais, eu sou o Senhor do sábado. Ele está dizendo, olha, eu que criei o sábado. Você quer saber mais do que eu que criei o sábado? Fui eu que estava lá no princípio, na criação, fui eu que criei e dei para vocês. É lícito fazer os bens aos sábados. Então, basicamente Jesus estava falando isso. Jesus não estava dizendo que o sábado acabou, mas sim estava reinterpretando para os judeus que tinham descontextualizado o que era a observância do dia de sábado. Mas vamos andar mais um pouco aqui para frente. Temos algumas questões aqui. Que dia que Deus ordenou que fosse observado no tempo dos seguintes profetas?
Então nós vamos analisar agora, desde o Antigo até o Novo Testamento, que dia era observado, certo? Para a gente ver se a Bíblia se contradiz em algum ponto, se esse dia foi mudado em algum momento. Nós vamos analisar agora que dia os profetas observavam. Moisés, cerca de 1500 anos antes de Cristo, nós vamos ler o livro de Êxodo 16, 23. É o seguinte, Pastor William, você pode pegar Êxodo 16, 23. Alguém mais aqui pode pegar o livro de Isaías, capítulo 58, verso 13 e o verso 14? Alguém aqui? Benjamin, você pode pegar para mim? Livro de Isaías, capítulo 58, versículo 13 até o 14. Aí depois você vai ler o capítulo 56, verso 4, tá? Mas fica lá em Isaías 58. Luiz Henrique, você pode ler para mim aqui o livro de Jeremias, capítulo 17, verso 24 e o verso 17? Certo? Ok. Aí o pastor William volta e lê Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 e 20. E aí, se possível, Renata, você poderia ler para mim aqui o último texto, Neemias capítulo 13, verso 15 e 19? Tá bom? Ok. Então vamos andando aqui, vamos para o primeiro texto. O primeiro texto fala a respeito de Moisés. Que dia Moisés observava? Êxodo 16, verso 23. Diz assim: respondeu-lhes ele, isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozeio. Ok, então a gente percebe que aí Moisés, cerca de 1500 anos antes de Cristo, observava o sábado como um dia de guarda, né? E ele vê que tudo que ele tinha de trabalho, ele parava na sexta-feira, um dia antes, se preparando para que no sábado pudesse descansar. Agora nós vamos para Isaías, e nós vamos lá junto com o nosso amigo Benjamin. Benjamin, aqui o microfone. Isaías capítulo 58, versículo 13 e 14. Quando clamares, livrem-te os ídolos que ajuntaste, mas o vento a todos a levará, e um sopro os arrebatará. Mas o que confia em mim possuirá a terra e herdará o meu santo monte. Esse é o 58? 58. Perdão, desculpe, perdão, pastor. Sem problema. É uma emoção de ler aqui a palavra. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares o sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras. Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do seu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. 56, verso 4 de Isaías. Capítulo 56, versículo 4 de Isaías. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os sábados, e escolhem aquilo em que me agrado, e abraçam a minha aliança. Ok, obrigado. Então você vê aqui que o sábado está presente também no contexto do profeta Isaías, que viveu cerca de 700 anos antes de Cristo, certo? Então você vê Isaías aí observando o sábado, e você vê uma promessa aí, né? Se você se desviar o pé de profanar o sábado, né? Ou seja, de transgredir, eu te abençoarei, e você vai se deleitar nas bênçãos que foram prometidas para Jacó. Interessante aí esse texto de Isaías. Agora nós vamos para Jeremias. Quem ficou com Jeremias foi o Luiz Henrique, né? Jeremias capítulo 17, verso 24, verso 17. Mas sede vós diligente, me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo carga pelas portas dessa cidade, no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma. 17. Não me sejas por espanto, meu refúgio és tu no dia do mal. 27, falta 17. Mas, se não me ouvirdes para santificardes o dia do sábado, e para não trazerdes cargas alguma, quando entrardes pela porta de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, a qual consumirá o palácio de Jerusalém, e não se apagará.
Ok, muito obrigado. Então, veio do verso 17 ao verso 27, né? Jeremias 17, verso 24 e 27, a gente viu aí que no contexto de Jeremias, que viveu cerca de 600 anos antes de Cristo, o sábado continuava como um dia de observância normal, e aqui há um relato para que eles não trabalhassem no dia de sábado, que não passasse mercadoria e nem comércio pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, né? Mas vamos agora então para o livro de Ezequiel, capítulo 20, verso 12 e 20, pastor William vai ler para a gente aqui. Ezequiel 20, verso 12. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. E o verso 20, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Aqui a gente vê o livro Ezequiel também, que viveu 600 anos antes de Cristo, também mostrando que o sábado é uma espécie de sinal entre Deus e o seu povo. Agora nós vamos para Esdras e Neemias, que viveram cerca de 420 anos antes de Cristo. A Renata que vai ler para a gente. Naqueles dias, vi que em Judá alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas no sábado, e ajuntavam trigo e o carregavam em jumentos, transportando com vinhos, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti que não vendessem alimento nesse dia. Havia alguns da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém, e que no sábado traziam e vendiam peixes de todas as espécies de mercadoria em Jerusalém, para o povo de Judá. Diante disso, repreendi os nobres de Judá e lhes disse: como é que vocês podem fazer tão grande mal, profanando o dia de sábado? Por acaso os seus antepassados não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre esta cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocam maior ira contra Israel. 19. Quando as sombras da tarde cobriram as portas de Jerusalém na véspera do sábado, ordenei que estas fossem fechadas e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Muito bem, então aqui nós analisamos Moisés, cerca de 1500 anos antes de Cristo, Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo, Jeremias, cerca de 600 anos antes de Cristo, Ezequiel, também cerca de 600 anos antes de Cristo, e agora Esdras e Neemias, cerca de 420 anos antes de Cristo. Acabamos de ler o texto de Neemias, capítulo 13, verso 15 e 19. Em todos eles nós vemos o povo de Deus observando o sábado como era no mandamento, como estava no quarto mandamento. Ok? Mas vamos prosseguir então, agora, que dia foi observado por Jesus? Vamos agora para o Novo Testamento. Que dia foi observado por Jesus? Livro de Lucas, capítulo 4, verso 16 e o verso 31. Livro de Lucas, capítulo 4, verso 16 e o verso 31. Evangelho de Lucas, aí, o terceiro livro do Novo Testamento. Você tem Mateus, Marcos e você tem Lucas. Lucas, capítulo 4, verso 16 e o verso 31. Diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Verso 31. 31 do mesmo capítulo. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Então a gente percebe que o costume de Jesus era o quê? Era ir para a sinagoga, que a sinagoga é a mesma coisa que a igreja, né? Então Jesus ia para a sinagoga nos sábados e ensinava as pessoas, ele pregava para as pessoas no sábado, como era o seu costume, ou seja, ele era acostumado a fazer isso. E claro que Jesus era acostumado a fazer isso, porque na semana passada a gente leu que o próprio Jesus falou que não veio para abolir a lei sem cumprir, e que até que a terra e o céu passassem, jamais nenhum tio ou um i passaria da lei. Então, obviamente, Jesus estaria observando a lei, inclusive o quarto mandamento, que é o dia de sábado, né? E dentro dessa questão de costume, algo que é racional para nós pensarmos e refletirmos, o que é um costume? Para ser um costume, ele precisa ser praticado. Então você tem, por exemplo, na sua casa, você tem um costume de fazer alguma coisa quando acorda.
E aí é muito difícil todos termos o mesmo costume, porque isso é muito pessoal. É minha família, eu e a minha esposa, os filhos. Então, para ser um costume, e para Lucas mencionar, Lucas era muito detalhista, né? Então, para ele colocar que isso era um costume, então isso era o quê? Era normal, era comum. Jesus, costumeiramente, semana após semana, ele colocava isso em prática. Ele exercia esse costume, porque se fosse uma única vez, não seria costume, seria um momento. E com certeza Lucas, pela característica que ele tinha, ele iria mencionar que isso era uma única vez. Tenha certeza, porque Lucas é um dos evangelhos que os detalhes afloram do texto. Então, isso é um detalhe que nós temos que levar em consideração. E o outro detalhe racional é que muitos dizem que Jesus ele veio para tirar o sábado de evidência, e a partir daquele momento não havia mais necessidade da lei. E aí eu sou levado a pensar o porquê que Jesus continuou fazendo algo que não seria mais necessário no futuro próximo. Ao invés disso, talvez ele deveria ter advertido, né? Olha, isso aqui não é mais necessário, como ele fez muitas vezes sobre muitos assuntos. Olha, isso aqui não será mais necessário. Após a minha morte, isso aqui perde a sua validade. Só que ao invés de ele fazer isso, não só com ele, mas com a sua família, tanto Maria, José, os irmãos, quanto os discípulos, ele continua. Ele segue o mesmo costume que era seguido desde a sua infância pela sua família e passa isso à frente, né? Exatamente. Então é costume de Jesus, né? Costume é um hábito, é a mesma coisa que um hábito. E o hábito a gente costuma praticá-lo. Que dia era observado então pelos seguidores de Jesus? Vamos avançando, né? Vimos os profetas do Antigo Testamento, agora já estamos no Novo, vimos Jesus. Jesus observava o sábado, e os seus seguidores, e os seus discípulos? Vamos agora para o livro de Lucas, continuamos aí em Lucas, capítulo 23, versos 53 até o verso 56. Livro de Lucas, capítulo 23, verso 53 até o verso 56. Nós vamos ver aqui algumas mulheres, né, sendo citadas, inclusive a própria mãe de Jesus, Maria, certo? Lucas 23, os versos 50 em diante. Todos encontraram? Lucas 23, versos 53 até o 56. Diz assim: E tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. Verso 55. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Olha que interessante, né? Aqui algumas questões são citadas nesse texto. A gente pode perceber a seguinte questão. Você vê que Jesus morre na sexta-feira, né? É sexta-feira que Jesus morre. E como é que eles chamam aqui? Como é que Lucas está escrevendo? Ele está chamando de dia da preparação. É o dia da preparação, está chegando no sábado. Por quê? Eles chamavam de dia da preparação porque, como no sábado devia descansar, preparava tudo o que tinha que fazer para que não entrasse nas horas do sábado. E o sábado sempre foi observado de um pôr do sol até o outro, certo? Isso a gente vê nos textos bíblicos e a gente vê desde lá de Gênesis. Lá em Gênesis, quando o mundo foi criado, o horário estabelecido por Deus, Deus cria o mundo e Ele diz: houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia. Essa expressão tarde e manhã não é a mesma coisa para a gente aqui, que seria tarde, como a gente está agora é tarde para a gente, né? E manhã foi o que já passou, antes de meio-dia. Seria até incoerente, como é que a tarde vem primeiro que a manhã? Se é a manhã que vem primeiro que a tarde, né? Então não pense com a cabeça de ocidental que nós estamos pensando aqui, de brasileiro. A Bíblia não foi escrita por um brasileiro e a Bíblia não foi escrita em português, certo? Essa expressão, para o hebreu, significa tarde, período escuro, manhã, período claro. Então, o dia começa com um período escuro, ao pôr do sol, e
a parte clara seria amanhã. Então, pelo horário bíblico, nós vamos entrar agora na segunda-feira, e não somente na meia-noite, né? A meia-noite foi um horário, é o horário estabelecido pelo calendário gregoriano, que foi um calendário adotado pelo mundo ocidental desde a Idade Média, mas não o calendário bíblico. Então, por isso que sempre o sábado foi observado de um pôr do sol até o outro pôr do sol, ou seja, do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. Então, Jesus morre que horas? Ele morre mais ou menos por volta das 3 da tarde. E eles tinham que levar o corpo de Jesus para uma tumba. Só que o sol estava começando a se pôr, então já estava começando a chegar o sábado. Então, eles fizeram o quê? Eles somente colocaram Jesus lá e não embalsamaram, né? Não prepararam o corpo, e eles voltaram para descansar segundo o mandamento. E aí nós temos as mulheres, Maria Madalena, Maria Mãe de Jesus, todas observando o sábado, mesmo depois da morte de Jesus. E o pastor William falou ali, né? Ou seja, se Jesus tivesse falado alguma coisa, se Jesus já tivesse falado que o sábado não era válido, por que então, mesmo depois da morte de Jesus, elas ainda estariam observando o sábado? E a gente percebe que, e é por isso que elas observam o sábado. Jesus passa ali o sábado realmente descansando na tumba, e quando chega no domingo, acabou o sábado, agora sim, elas vão lá para preparar o corpo. Só que quando elas chegam para preparar o corpo, o que é que elas se deparam? Com a tumba aberta, Jesus tinha ressuscitado. Então, é nesse contexto que aconteceu o momento ali da morte de Jesus. Então, a gente vê bem claro, elas voltaram para casa para descansar segundo o mandamento. Ok? Nós vamos agora para Atos, e a gente já vai ver um tempo bem à frente. Agora nós vamos ver os primeiros anos da igreja cristã. Os primeiros anos da igreja cristã. E a gente vai observar se os primeiros cristãos, se os apóstolos ainda observavam o sábado como dia de guarda. Livro de Atos, que está aí perto de Lucas, você vai avançar aí João, depois de João vem Atos. Então, Lucas, João, Atos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 14, depois 27, depois 42, depois 44. Primeiro verso 14, capítulo 13, verso 14, livro de Atos. Diz assim: Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Verso 27. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Verso 42. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. E o verso 44, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. A gente percebe aqui, né, pastor William, que o dia de culto continuou sendo o sábado. Eles frequentavam, eles aprendiam, eles ensinavam, era o dia que os apóstolos pregavam. O Paulo, ele foi uma exceção, né? Ele poderia viver do evangelho, ele poderia ganhar dos recursos financeiros do evangelho, mas ele escolheu por conta própria viver do trabalho dele de tendas, né? Fabricante de tendas. Então, durante a semana toda ele passava trabalhando, e quando era no sábado, aí sim era o dia dele pregar, o dia dele ensinar, o dia dele falar de Jesus para as outras pessoas. Então a gente percebe isso sendo cumprido na igreja cristã nos primeiros anos, no primeiro século, ok? Mas vamos adiante aqui. Que dia então os salvos guardarão na nova terra? Agora vamos mais além de um futuro que ainda não chegou, mas um novo céu e a nova terra. Que dia será observado? Isaías capítulo 66, verso 22 até o verso 23. Agora você volta lá para o Antigo Testamento, para o livro de Isaías, capítulo 66, verso 22 até o verso 23. Isaías 66, verso 22 até o verso 23. Vamos juntos? Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome.
E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então a gente percebe aqui que o sábado vai continuar sendo observado lá no céu, mesmo depois que o pecado terminar. Isso aí simplesmente deixa mais uma vez claro que a lei de Deus é eterna, ela não vai ter fim. Então, assim como o sábado está na lei de Deus, então eternamente será observado, será um dia de lembrança, será um dia de contato com o Criador também lá no céu. A gente falou sobre o novo céu e a nova terra, no estudo sobre o novo céu e a nova terra, e a gente falou que lá nós vamos poder fazer atividades, nós vamos poder trabalhar. Então, nós não vamos ficar apenas tocando harpas e falando Santo, Santo é o Senhor. Claro que nós vamos fazer isso, nós vamos ter momentos para fazer isso, mas nós vamos ter momentos também para, inclusive, estudar, né, estudar sobre coisas que a gente mal imagina o que deve ser, mas estudar sobre o amor de Deus, estudar sobre a complexidade do universo, conhecer tudo que poderá ser conhecido, construir, a Bíblia fala de construir nossas próprias casas, plantar nossas próprias coisas, certo? Mas no sétimo dia também, assim como está na Bíblia, como está no mandamento, nós iremos adorar a Cristo Jesus lá na capital da Nova Jerusalém, no sábado. Ou seja, de todo o sábado, não importa em que parte do planeta do novo céu e nova terra você esteja, todos nós nos encontraremos dentro da capital, certo? Então, já que a gente está percebendo que não houve alteração desde Gênesis até Apocalipse, que o sábado continua válido até a eternidade, quem foi que mudou? Porque o mundo cristão hoje, a maioria, já não fala mais no quarto mandamento. Você até concorda que não devemos matar, que não devemos adulterar, que não devemos desonrar pai e mãe, que não devemos mentir, que não devemos cobiçar, que não devemos tomar o nome de Deus em vão, que não devemos ter outro Deus diante de Deus. A boa parte do mundo protestante concorda que não devemos fazer imagem de escultura. Mas por que implicância com o quarto mandamento? Por que houve essa alteração e por que muitos alegam que o dia foi alterado? E que do sábado agora é o domingo, porque Jesus ressuscitou. Por que isso, já que a Bíblia não fala isso em nenhum momento? Vamos juntos aqui observar aonde foi realizado dentro do mundo cristão essas mudanças, ok? Primeiro, quantos e quais são os textos bíblicos que estão falando de domingo? Nós vamos agora analisar todos os textos bíblicos da Bíblia que falam sobre o domingo. E diz assim, nossa, mas será que vai dar conta? Vai, porque é bem pouquinho. Só existem 8 passagens na Bíblia que falam sobre o domingo. Mas primeiro eu preciso alertar para vocês uma coisa. A palavra domingo não existe na Bíblia em nenhum momento. O que existe é primeiro dia da semana, certo? Então, a palavra domingo também foi alterada, foi adicionada no primeiro dia da semana, mas sempre foi primeiro dia da semana. Então, toda vez que ela vai aparecer aqui, ela vai aparecer como primeiro dia da semana. Então, nós vamos ler agora todas as passagens da Bíblia que falam sobre o primeiro dia da semana, e nós vamos ver se em alguma delas a gente está vendo uma autorização. Olha, o sábado é agora, o dia de guarda é o primeiro dia da semana. Vamos ver juntos. Para isso, a gente vai fazer aquele rodízio, igual fizemos agora, tá bom? O pastor William vai começar aqui em Mateus 28, verso 1, e agora eu vou pedir para o nosso amigo Everton. Você pode ler para a gente o livro de Marcos, capítulo 16, verso 1 e 9, certo? Nossa amiga Bianca, você pode ler para a gente Lucas, capítulo 24, versículo 1. Gilmaci, você pode ler para a gente João, capítulo 20, verso 1 e o 19. Viviane, você pode ler para a gente Atos, capítulo 20, verso 7. E o pastor William encerra aqui de novo com 1 Coríntios capítulo 16, verso 2. Ok? Então vamos juntos, o pastor William vai começar com Mateus 28, verso 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Ok, aqui não vemos nenhuma alteração, estamos vendo apenas citando, né? Ou seja, terminou o sábado, no primeiro dia da semana, então elas foram lá visitar o sepulcro. Ok, então vamos analisar outros 2 textos agora, com o Everton, aqui, Marcos 16, verso 1 e verso 9. E, passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. Verso 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana,
apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Ok, mais uma vez a gente não vê em nenhum momento um dia sendo alterado, o dia de guarda sendo alterado, apenas o primeiro dia da semana sendo colocado ali como um momento em coisas aconteceram naquele momento. Não vemos aqui alteração nenhuma. Mas vamos agora para Lucas 24, verso 1, acho que com a Bianca, né? No primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Você vê que as mesmas coisas vão se repetindo, porque os evangelhos, as histórias vão se repetindo, né? Então é a mesma coisa sendo comentada por autores diferentes. Agora a Gilmaci vai ler João capítulo 20, verso 1 e 19. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Ok, você então vê aqui, tanto no texto de Mateus, quanto no texto de Marcos, quanto no texto de Lucas, quanto no texto de João, está repetindo o mesmo contexto da história da ressurreição de Jesus, como o primeiro dia da semana. Mas a gente não vê até agora, em nenhum momento, Jesus autorizando um dia de guarda, deixando isso de forma clara, como está tão claro na Bíblia que o dia de observância deve ser o sábado. Mas vamos agora para Atos, capítulo 20, verso 7. No primeiro dia da semana, tendo-nos reunido a fim de partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Ok, aqui mais uma vez citando apenas que Paulo, inclusive, chegou o dia do primeiro dia da semana porque ele já estava pregando desde sábado, terminou ali, o sol se pôs, e ele entrou no primeiro dia da semana, mas mesmo assim ele decidiu continuar até amanhã do domingo, até amanhã do primeiro dia da semana, falando ali e pregando para as pessoas. Então também não vemos aqui em nenhum momento alteração. Vamos para o último texto, 1 Coríntios 16, verso 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Ok, mais uma vez a gente não vê alteração. Ou seja, a gente agora passou por todos os textos da Bíblia que falam do primeiro dia da semana. Em nenhum momento nós vimos neles sendo autorizado de mudança de dia de guarda, de dia de observância, ok? Então, se a Bíblia não autorizou, quem foi que autorizou, né? Como foi que isso aconteceu? Para isso, a gente vai precisar responder essa seguinte pergunta aqui. Que prática era observada pelos pagãos nos dias de Moisés? Vamos lá para Deuteronômio, capítulo 4, verso 19. Depois nós vamos ler o capítulo 17, verso 2 e 3. Mas primeiro vamos em Deuteronômio, capítulo 4, verso 19. Para quem não sabe quem são os pagãos, é a forma que a Bíblia chama todas aquelas pessoas que não são do povo de Deus. Ou seja, quem não era do povo de Israel era considerado um pagão. Quem não era do povo cristão no Novo Testamento também era considerado um pagão. Ou seja, quem não adora o Deus que a gente conhece na Bíblia é considerado pela Bíblia como um pagão. Então, quem essas pessoas adoravam? Quem era o objetivo de adoração dessas pessoas? Deuteronômio 4, verso 19. Deuteronômio 4,19 diz assim: Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles, e des culto àqueles, coisa que o Senhor, o teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então aqui a gente vê Deus abominando a prática deles. O que era a prática deles? Adorar o sol, a lua, as estrelas, adorar os astros que estavam no céu. Era um costume dos pagãos. Para deixar isso mais claro agora, o capítulo 17 do mesmo livro que você está, Deuteronômio, capítulo 17, verso 2 e 3. Versos 2 e verso 3. Capítulo 17, 2 e 3.
quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor, o teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor, o teu Deus, transgredindo a sua aliança, o que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não te ordenei. Ok, então a gente vê que Deus abomina essa prática, mas era uma prática deles. Uma prática deles era a adorar e tornar como Deus o sol, a lua, as estrelas, os astros, certo? Então o Deus deles eram esses astros. Então, amigos, por que eu estou falando isso? Porque é fundamental a gente entender esse contexto para entender como foi que ocorreu a mudança de guarda no mundo cristão do sábado para o domingo, por exemplo, certo? Quem foi então que ordenou a guarda do domingo e quando isso ocorreu? Aqui, amigos, a gente não quer ofender o pensamento de ninguém, o pensamento religioso, seja lá qual for o de cada um que está presente aqui, mas apenas relatar fatos históricos, certo? Sendo que no profeta Daniel falou que em algum momento Satanás ele iria mudar de estratégia e em vez de perseguir os cristãos, ele ia se juntar aos cristãos. Não tem aquela frase, né? Se você não dá conta do seu inimigo, junte-se a ele. Então Satanás ia se juntar, ele ia entrar no cristianismo e ele ia causar uma bagunça, misturar verdade com mentiras. Lembra quando a serpente falou para Eva e disse: olha, Eva, Deus disse para você que se você comesse desse fruto, você morreria, não é verdade? E eu digo para você que você não vai morrer. A serpente estava mentindo, certo? Eva ia morrer e morreu. Mas ele disse assim: você será conhecedor do bem e do mal, assim como Deus é. Aí ela estava falando a verdade. Se ela pecasse, ela ia ser conhecedora do bem e do mal. Por enquanto, ela só conhecia o bem, o amor. E o pecado iria trazer o conhecimento do mal. Eu tenho certeza que Eva se arrependeu amargamente de ter conhecido o mal, de ter conhecido o pecado. Mas Satanás, ele pegou uma verdade, junto com a mentira, e deu para Eva, e Eva caiu no conto dele, e infelizmente o mundo entrou em pecado. Certo? Então, Satanás, ele usa a mesma estratégia dentro do mundo religioso. A Bíblia fala que Satanás iria tornar o mundo religioso dos nossos dias uma Babilônia, o que está escrito no livro de Apocalipse. O que significa Babilônia? A palavra Babilônia vem de Babel, e Babel foi como foi chamado a Torre de Babel logo depois do dilúvio, aonde muitas pessoas começaram a falar, eles queriam ali construir uma torre, né, para que não acontecesse mais um dilúvio, e Deus ali confundiu a língua deles, e ali nasce os idiomas, né? Deus transforma ali para que eles não pudessem se entender e não construir a torre. Babel significa confusão, é a palavra que dá origem à Babilônia. Então, Babilônia significa, no termo de Apocalipse, que é um termo simbólico, confusão religiosa. Confusão religiosa. Satanás quer fazer uma confusão para que as pessoas não possam chegar ao pleno conhecimento da Bíblia. Mas vamos aqui, então, quem foi que ordenou essa alteração? Eu vou ler agora um trecho para vocês do livro Catecismo da Igreja Católica, edição revisada de acordo com o texto oficial em latim, Edições Loyola, 10ª edição, julho de 2000, página 570. Diz assim: foi o imperador Constantino, no dia 7 de março do ano 321 d.C., no concílio de Calcedônia. Constantino era adorador do Deus Sol, converteu-se superficialmente, trazendo para a igreja cristã essa e outras práticas pagãs. O mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor aos domingos e nos outros dias de festa, de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa, certo? Então você vê que aqui no catecismo está justificando que a alteração foi realizada em um momento da história, e foi realizada por esse cara aqui, que é o imperador Constantino, que era o imperador de Roma. Em um certo momento, Constantino, assim como aquela frase, né, pare de perseguir os seus inimigos e junte-se a eles, Constantino parou de perseguir os cristãos e, numa tentativa de política, de unificar o império, que já tinha cristãos crescendo ali de uma forma vertiginosa, para equilibrar o império de uma forma política, agora eu vou colocar os cristãos e os pagãos no mesmo bolo. Então, o dia de guarda dos pagãos que adoravam o Deus Sol era o domingo, primeiro dia da semana.
Mas como é que você prova isso? Até hoje, nós não temos no nosso idioma português, mas quando a gente vai para o inglês, a gente percebe que realmente é isso. Você sabe como é que se chama domingo? Ou como é que se chama o domingo em inglês? Se chama Sunday. Não é o sorvete Sunday, né? Sunday significa sun, de sol, e day, de dia. Ou seja, dia do sol. Então, era no dia do sol que era o dia em que a religião de Constantino, que ele era pagão, eles adoravam nos templos o Deus Sol. Eles consideravam que o Deus Sol era o Deus maior e tinham os outros deuses menores. E Constantino faz o seguinte, ele se converte parcialmente para o cristianismo. E quando ele se converte, ele agora coloca o cristianismo como uma religião oficial do reino, do império. Quando o cristianismo passa a ser uma religião oficial do império, ele diz, mas espera aí, tem algumas coisas que a gente vai alterar agora aqui. Os cristãos, eles podem continuar observando o dia de sábado, mas nós também teremos uma celebração no domingo. Assim, todos os outros que não são cristãos vão poder juntos vir adorar. E isso aconteceu por muito tempo. Por muito tempo, a igreja romana, que é a igreja oficial do Império Romano, passou a permitir essas duas coisas, até que um momento o sábado saiu por completo e foi adotado o domingo, realmente como era o dia dos pagãos da religião que era Constantino, certo? E isso está aí no Concílio de Calcedônia, que é a reunião administrativa da igreja que ratifica isso daí, certo? Então, a igreja, na verdade, ela como instituição que é hoje, ela vem existir depois, porque o cristianismo ele não era uma instituição oficial. Ele eram pessoas que seguiam a Jesus e eram separadas, frequentavam em casas, mas quando Constantino torna a religião oficial do reino, essas pessoas começam então a frequentar templos, juntamente com os pagãos. Então, por exemplo, o pagão ele ia lá, ele adorava o Deus Sol, e o cristão adorava a Deus, a Jesus, no mesmo dia, certo? Os dois estavam na mesma igreja. Eu não sei quantos aqui já viram uma foto em que tem uma cruz com um sol no meio. Isso é muito, em algumas procissões, isso é bem visto, né? Você vê o líder religioso ali segurando uma cruz com um sol no meio, brilhando. O sol é o símbolo do paganismo e a cruz o símbolo do cristianismo. Esse sol com a cruz no meio significa a união entre paganismo e cristianismo que existe na igreja. E por que católica, né? Católica era como o Império Romano é chamado, porque em latim significa universal. Então, o Império Romano era um império católico, que significa um império universal, como era o desejo dos imperadores, que o império fosse universal, que alcançasse o mundo todo. Então, universal, católico vem de universal, e apostólico, que vem dos apóstolos, e romano, porque a capital do império era Roma. Então, por isso que você tem o nome assim, certo? Então, a igreja, depois de um tempo, ela falou que, na verdade, ela começou a assumir que a Bíblia nunca autorizou tal mudança, mas que essa mudança foi realizada por conta da autoridade da igreja e do pontífice da igreja, que tem autoridade para realizar tal mudança. Inclusive, isso está num documento em que o arcebispo de Nova York, ele escreve em resposta às igrejas protestantes, porque as igrejas protestantes, elas acabaram seguindo depois a mesma coisa, só que elas dizem que elas seguem isso porque a Bíblia falou. Mas a gente acabou de ver aqui que a Bíblia não falou isso em canto nenhum. E que o símbolo da ressurreição de Cristo, na verdade, é o batismo. O batismo por imersão. E quando você mergulha na água e você sai da água, significa que você morreu para uma velha vida e nasceu para uma nova. Esse foi o símbolo que Jesus deixou para relembrar a sua ressurreição. Então, os protestantes simplesmente não têm argumentos se aqueles que não observam mais o sábado e dizem que observam o domingo, porque a Bíblia não tem base para isso. E quando eles acusam, quando eles começaram a acusar a Igreja Católica, a igreja, lá nos Estados Unidos, escreveu um documento que se chama Desafio de Roma. E eu vou compartilhar com vocês ainda hoje, lá no grupo, vocês podem ler todo o documento, escrito pelo arcebispo de Nova York. E ele dizendo, olha, quem é o incoerente, quem são os incoerentes são os protestantes, porque dizem que guarda o domingo, mas o domingo não está na Bíblia, a não ser que eles aceitem que a autoridade da igreja romana fez isso, porque nós cremos, e não há nada de errado nisso, certo? Eles creem. Então, se ele crê nisso, eles creem que a autoridade da igreja é suficiente para mudar qualquer coisa na Bíblia. Eles podem mudar qualquer coisa, desde que a igreja decida que deva ser alterado.
Então, ele escreveu isso que está no documento Desafio de Roma. Só que é o seguinte, amigos, a gente já viu isso na Bíblia, que nenhuma autorização, nem que acrescente, nem que tire, é autorizado da Bíblia. A gente viu isso no texto de semana passada, que Deus abomina e não autoriza que ninguém tire ou acrescente nada na sua palavra, certo? Então, para que você possa entender, aqui está os 10 mandamentos segundo o catecismo, e aqui está os 10 mandamentos segundo a Bíblia. Nós vamos ler aqui juntos. O primeiro mandamento diz assim: não terás outros deuses diante de mim. É o mandamento que diz na Bíblia. O primeiro mandamento no catecismo está: amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento diz o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás. O mandamento da Bíblia. O segundo mandamento diz assim: não tomar o seu santo nome em vão. Perceberam que não está aqui, mas não farás para ti imagem de escultura? Foi retirado porque era uma prática dos pagãos adorar o sol, a lua e outros deuses em forma de imagem. E isso foi introduzido para dentro da igreja cristã, naquele momento. Então, eles arrancaram daqui o segundo mandamento, e por isso que o terceiro da Bíblia virou o segundo, o quarto virou o terceiro, só que foi alterado. O quarto que virou o terceiro, que deveria ser guardar o sábado, está aqui: guardar domingos e festas, certo? E aí, o quinto foi para o quarto, que é honrar pai e mãe. O sexto foi para o quinto, ou seja, está faltando um, né? Porque tiraram o segundo, está faltando um. Mas para tapar a brecha do segundo aqui, o 10º mandamento foi dividido em 2. E nós vamos ver aqui, ó. O 10º mandamento da Bíblia diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás nada que seja do teu próximo. O 9º mandamento do catecismo diz assim: não desejar a mulher do próximo. 10º, não cobiçar as coisas alheias. O que é que está acontecendo aqui? É a mesma coisa que está escrito no 10º. Ou seja, o 9º e o 10º mandamento do catecismo é a mesma coisa que está escrito só no 10º mandamento. Só que eles dividiram em 2 para tapar a brecha do segundo que foi retirado, e aí você tem os 10 mandamentos completamente alterados por conta da autoridade da igreja. Certo? Então, a gente tem aqui o texto. O catecismo segue a divisão dos mandamentos estabelecido por Santo Agostinho e que se tornou tradicional na Igreja Católica. Catecismo da Igreja Católica, edição revisada de acordo com o texto oficial em latim, edições Loyola, julho de 2000, página 545. E mais um texto que diz o seguinte: a Igreja Católica Romana, em seus documentos, não esconde de ninguém que alterou os mandamentos, é uma igreja sincera no que acredita, ciosa de sua alteridade, embora muitos dos seus ensinos contrariem as Escrituras Sagradas e as orientações do próprio Cristo. Nesse caso, devemos seguir o Conselho dos Apóstolos, Atos 5, verso 29, Tito, capítulo 1, verso 14. Ok? Outras alterações foram feitas, eu vou citar aqui para vocês. O sábado foi só uma delas. Houveram outras alterações, e a gente pode ver o seguinte: as orações pelos mortos começaram em cerca de 300 depois de Cristo, coisas que a Bíblia não autoriza, mas que a igreja foi introduzindo por conta dessa mistura entre paganismo e cristianismo. A oração pelos mortos, a gente viu que não temos mais como a gente orar pelos mortos, porque o futuro da pessoa que morreu já está decidido, ou está salvo ou está perdido. Então isso foi introduzido a partir do ano 300 depois de Cristo. A prática do sinal da cruz, né, foi a partir de 300 depois de Cristo. A utilização de velas de cera foi a partir de 320 a.C. O primeiro decreto dominical, mudando o sábado para o domingo, foi no dia 7 de março de 321. A mudança do sábado para o domingo como dia de repouso é efetuada pelo Concílio de Laodiceia. Depois a igreja ratifica isso como exclusão completamente do sábado e a adoção do domingo como dia de guarda no ano 364. A veneração dos anjos e de santos e utilização de imagens foi a partir do ano 370. O começo da exaltação de Maria e o uso da expressão Mãe de Deus foi a partir do Concílio de Éfeso, no ano 431. Sacerdotes começaram a se vestir de forma distinta dos leigos no ano 500. A prática da extrema unção, 526 d.C. Estabelecimento da doutrina do purgatório por Gregório I, no ano 593. Orações dirigidas a Maria, santos, mortos e anjos, no ano 600. Título do Papa, o Bispo Universal, dado a Bonifácio III pelo Imperador Focas, em 607. Prática de beijar o pé do Papa teve início com o Papa Constantino, em 709 d.C. Autorizado o culto à cruz, imagens e relíquias, no ano 786. Água benta como um pouco de sal, abençoada por um sacerdote, no ano 850. Primeira canonização de santos mortos, feita pelo Papa João XV, em 995.
Jejum às sextas-feiras durante a quaresma, em 998. Celibato sacerdotal, né, quando o sacerdote não podia ter uma esposa, foi adotado no ano 1079. Inquisição instituída pelo Concílio de Verona, 1184. Venda de indulgências em 1190. Transubstanciação proclamada pelo Papa Inocêncio III em 1215. Confissão auricular, né, confessar os seus pecados a um sacerdote, coisa que a Bíblia diz que não está autorizado, porque se a gente tem um pecado, a gente tem que ir direto ao nosso sumo sacerdote. O nosso único intercessor entre Deus e o ser humano é Jesus, porque ele pagou o preço da culpa do pecado por nós. Então ele pode interceder por nós. E nenhuma outra pessoa, nem principalmente nós, seres humanos, que somos todos pecadores. Mas essa prática foi introduzida no ano 1215. Proibido acesso dos leigos à Bíblia, no 1229, o dogma do purgatório, proclamado pelo Concílio de Florença, em 1439, confissão da doutrina dos 7 sacramentos, em 1439, o Ave Maria, em 1508, tradição declarada pelo Concílio de Trento, né, essa questão da tradição foi o seguinte: a tradição da igreja vale mais do que a Bíblia. Isso foi declarado no Concílio de 1545. Livros apócrifos foram acrescentados à Bíblia em 1546, no Concílio de Trento. Proclamada a Imaculada Conceição da Virgem Maria pelo Papa Pio IX em 1854, sílabo de erros proclamado pelo Papa Pio IX, ratificado pelo Concílio Vaticano, condenando a liberdade de culto, de consciência, de pregação, de imprensa e os descobrimentos científicos que são desaprovados pela Igreja, sustentando a autoridade temporal do Papa sobre todos os governantes civis em 1864, proclamada pelo Concílio Vaticano a infalibilidade papal em matéria de fé e de moral, mostrando que o pontífice da Igreja, o chefe da Igreja, seria igual como Cristo Jesus. Assunção da Virgem Maria no ano 1950 e a proclamação de Maria como mãe da Igreja pelo Papa VI em 1965, certo? Então aqui são algumas das alterações que foram realizadas. Amigos, e como o texto falou, a própria declaração, a Igreja Romana, ela é muito sincera no que ela acredita e ela acredita que a autoridade pode fazer isso. O problema é porque o resto do mundo cristão está seguindo as mesmas coisas, já que não acredita nisso, e o protesto foi justamente por conta disso, por isso que se chamam protestantes. Não tem coerência, já que a Bíblia não deixa margem nenhuma para dizer que o dia de guarda foi alterado, e mostra que o sábado, no 4º mandamento, está válido, e continuará válido, e vai ser válido por toda a eternidade, porque vai ser o dia que nós estaremos observando o novo céu e a nova terra. E aqui eu trouxe para vocês como era a semana de adoração dos romanos. O domingo era o dia de sol, segunda-feira era o dia da Lua, terça-feira dia de Marte, quarta-feira dia de Mercúrio, quinta-feira é o dia de Júpiter, sexta-feira é o dia de Vênus e sábado o dia de Saturno, né? Por isso que quando você vai, por exemplo, para o inglês, você vê que é Saturday no sábado, né? Significa dia de Saturno. Domingo, Sunday. Você tem a terça-feira, você também tem no espanhol, né? No espanhol você tem alguma coisa também, lunes, que é o dia da Lua, na segunda-feira, você tem algumas coisas parecidas também. Então, você vê que foi uma prática pagã que foi adotada na igreja cristã, certo, amigos? Agora eu te pergunto, a quem devemos então obedecer? A quem devemos então mostrar fidelidade, de fato? Livro de Atos, capítulo 5, verso 29, depois nós vamos ler Tito, capítulo 1, verso 14. Livro de Atos, capítulo 5, verso 29. E depois Tito 1, 14. Livro de Atos, capítulo 5, verso 29. Atos capítulo 5, verso 29 diz assim: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, se está na dúvida, o que fazer, pastor William? O texto é muito claro, né? Antes de qualquer ser humano, aquele que nos sustenta é Deus, é aquele que nos guarda e que nos conduz. É um texto autoexplicativo. É aquela questão, né? Fazer a vontade de Deus nem sempre significa estar junto com a maioria. Enquanto você acha aí Tito capítulo 1, verso 14, eu vou explicando uma coisa aqui para você, né? É o que eu falei na semana passada. Quando a gente olha para quem estava de fato obedecendo a Deus,
a gente não encontra aqui sempre a maioria na Bíblia. Então a gente tem que ter cuidado, porque a maioria faz, porque a maioria segue. E a gente vê que no dilúvio, a maioria se perdeu, a grande maioria, apenas Noé e sua família se salvaram, entraram na arca. Quando você vê Jesus, a maioria, inclusive o seu próprio povo, a igreja de Jesus, na época, olhou para Jesus e disse: crucifica-o, crucifica-o. Vocês querem Barrabás ou vocês querem Jesus? Queremos Barrabás, solte Barrabás e crucifica Jesus. Então tenha cuidado com o que você pensa que seja a maioria, pensando que a maioria está certo. Você vê que a Bíblia fala o seguinte, Jesus diz o seguinte, quando ele voltar, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. E fazer a vontade de Deus, às vezes vai contra a nossa zona de conforto, vai contra os nossos costumes, às vezes vai contra o que a gente aprendeu com os nossos pais. Quando a gente se depara com a Bíblia, a gente já não é mais inocente. Nós precisamos tomar uma decisão. E quando a gente precisa tomar essa decisão, a Bíblia orienta. Importa obedecer a Deus muito mais que aos homens. Tito capítulo 1, verso 14, o último texto para a gente encerrar. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Então não liguem para fábulas humanas, para coisas que os seres humanos criaram. Importa obedecer a Deus mais do que aos homens. A Lidiane vai cantar agora. Enquanto a Lidiane for cantar, que nós possamos refletir no amor e a compaixão que Deus tem para cada um de nós, e nos mostrar a sua palavra, e nos mostrar a sua verdade, e que se porventura você se acha fraco para obedecer a Deus, pedir, por favor, Pai, nos dê o Teu Santo Espírito, nos dê poder que só o Senhor pode nos dar, para que nós possamos Te obedecer. Talvez obedecer a Deus para você significa muitas mudanças na sua vida. Talvez não seja fácil, talvez não seja isso da noite para o dia, mas se é a vontade de Deus, acredita, quando Deus chama, Ele paga a conta. Então, confia nele, entrega o seu caminho ao Senhor, que o mais Ele fará. Não. Aliança. Sou pecador, não quero entender a tua lei, só teu favor carrega-me pra longe do que sou. Com frequência eu quebrei a aliança que me deu, e mais uma vez eu estou aqui só pra te pedir, Senhor, teu favor agindo em mim. Quero restaurar tudo que eu perdi quando decidi viver sem olhar para ti. A tua lei é um presente da tua graça para mim.
obedecer. Me garante uma vida mais feliz, mas sou tão humano, fraco sou. Sei que é impossível viver sem teu amor. E mais uma vez eu estou aqui só pra te pedir, Senhor, teu favor agindo em mim. Quero restaurar tudo que eu perdi quando decidi viver sem olhar para ti. Restaurar nossa aliança é somente o que eu preciso. Restaurar nossa aliança é somente o que eu preciso. E mais uma vez eu estou aqui só pra te pedir, Senhor, teu favor agindo em mim. Quero restaurar tudo que eu perdi quando decidi viver sem olhar para ti. Restaurar nossa aliança é somente o que eu preciso. Amém. Amém. Convido você agora a ficar em pé, para que juntos possamos orar. Grandioso Deus, amado Pai, Pai, por favor, nos ajude, nos ilumine, para que possamos Te obedecer. Que a Tua vontade seja feita em nossa vida, que o Senhor possa nos mostrar a melhor maneira de Te servir. Talvez existem pessoas aqui, Pai, que estão se deparando com isso a primeira vez, e tem coisas que precisam mudar, que talvez precisam se rearranjar, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor ama muito cada um de nós que está aqui. E é por isso que o Senhor, te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude, para que possamos ajustar as coisas da nossa vida, para que nós possamos Te servir da melhor forma possível. Para que também, Pai, possamos observar o sábado, parar um dia na semana e poder Te adorar e Te honrar como Criador, como o nosso mantenedor e também como o nosso Redentor e o nosso Salvador. Nós queremos, Pai, que o Senhor esteja conosco, habite em nós, habite em nossa vida. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, muito obrigado. Eu vou colocar o material, tentar ser o mais urgente possível, principalmente o Desafio de Roma lá no nosso grupo, certo? Outro ponto também, semana que vem estaremos juntos novamente a partir das 17 horas em mais um estudo aqui da classe bíblica. Temos o nosso lanche e também a nossa série lá embaixo, se você quiser assistir e ser a parte do quarto de guerra. Então, até mais e até próximo domingo às 17 horas aqui estaremos juntos novamente.